A história de hoje acompanha a jornada épica de Ho Seo-jin, um jogador escolhido pelo próprio Deus para escalar a lendária Arena Celestial Terrarion. Seu objetivo final é alcançar o que todos desejam, derrotando a número 1 invicta da torre. Mas a cada passo dessa subida impiedosa, lutando ao lado de sua leal companheira Excalibur, ele começa a descobrir que este mundo abriga alguns segredos verdadeiramente sombrios e perturbadores. Então, apertem os cintos e vamos mergulhar direto nessa aventura com a nossa dupla dinâmica. Cortamos para a Arena Celestial de Terrarion, onde o caos absoluto está explodindo. O evento principal era uma batalha digna de se ver. Este é o nosso garoto Jin, classe Espadachim Veloz, rank 2. Ele estava enfrentando Naji, classe Espadachim, rank 1. Ele não perde um segundo e avança direto contra ela. Sua lâmina estava a centímetros de se conectar, mas ela cria distância rapidamente e lança uma bola de fogo. O ataque vinha direto para o seu rosto. Ele o divide exatamente ao meio e continua se movendo. Sua oponente não estava para brincadeira, ele tinha que agir rápido. Ela estava jogando tudo o que tinha contra ele. Ele fechou a distância entre eles. Sua arma estava prestes a alcançá-la, então ela diz isso: espada de combustão, e assim o corpo dele explode. O jogador assistindo por uma tela se encosta para trás decepcionado. Ele acompanhou essa série por causa das boas avaliações, mas agora não vê muito futuro para ela. Estrutura clássica, o nosso prota perde para o personagem mais forte. Ele faz questão de garantir que todos saibam como se sente, deixando um comentário. Ele vai limpar o chão com a cara daquela garota da espada se o comentário dele conseguir mais curtidas. Uma entidade assistindo de algum lugar acha isso divertido. Ela decide pagar para ver, enviando o garoto para fazer valer a sua palavra. O comentário dele ganha uma curtida. Ele continua defendendo sua opinião no fórum, argumentando que histórias existem para entreter. No final do nada, alguém o chama, diz para ele tirar a mochila. Ele se vira e encontra uma garota olhando diretamente para ele. Ele não tem ideia do que está acontecendo e pergunta o que ela quer. Aquela era Ryu Shan. Sem aviso, ela senta bem ao lado dele. Ele se mexe desconfortavelmente. Aquela era Yan, sua colega de classe, e não exatamente do tipo amigável, popular na escola, mas com zero conexão com o nosso protagonista. Então ela pede para ele segurar algo para ela. Os olhos dele se arregalam quando percebe que é um cigarro. Ele pergunta o que diabos ela espera que ele faça com aquilo. Ela diz: eles são amigos, ele deveria cobrir a barra dela. Ele não entende a lógica por um segundo. A garota responde sem hesitar: eles são amigos. Ele apenas encara. O comentário dele atinge 20 curtidas. A cena muda para a escola. Dia normal, sala de aula barulhenta. Ele acabou cobrindo a barra daquela fumante descarada e não consegue entender por que fez isso. Ele se sente culpado só de pensar nisso. Do fundo da sala, um grupo de garotos começa a cantar o nome de uma habilidade, espada de combustão. Então a fumante entra, popular como sempre, imediatamente cercada por colegas de classe. Ele decide que vai apenas empurrar quietinho aquele cigarro para dentro da bancada e esquecer o assunto. Os garotos no fundo continuam: espada de combustão, espada de combustão. Eles também acompanham aquela webtoon, então alguém menciona o jogador. Ele se anima e tenta entrar na conversa. Ele queria participar da discussão sobre aquela webtoon, mas ninguém estava interessado em incluí-lo. Ele fica ali desajeitado, completamente invisível, até mesmo para a garota que se chama de sua amiga. Ele força um pedido de desculpas envergonhado e a fumante descarada o chama de estranho. Ele fica furioso. Os outros garotos perguntam se alguém sequer o conhece. Todos eles estavam excluindo ele e sabiam disso. Ainda assim, aparecer daquele jeito era estranho, então ele pergunta se a fumante o conhece. Ela olha nos olhos dele e diz: não, Naduer não conhece. Nunca conheceu. O nervosismo toma conta. Ele é completamente ignorado enquanto eles continuam falando sobre a webtoon. O coitado do garoto faz uma cara de dar dó quando de repente alguém toca em seu ombro. Um garoto loiro se aproxima dizendo que lê muitas webtoons. Ele pisca, aquele era Kim. O grupo olha de volta com expressões vazias, mas Kim é puxado para a conversa instantaneamente. Ele dá uma última olhada por cima do ombro. A cena muda, o comentário dele está com 46 curtidas. Mais tarde, no pátio da escola, ele está se remoendo pelo que aconteceu. Ele jura que nunca deveria ter se envolvido com aquela fumante. Alguém grita que a bola está vindo e ela vem. Ele está furioso. Ele declara que vai mandá-la longe. Ele fura o chute completamente, marcando um gol contra. Os companheiros de equipe enlouquecem. Ele não tem ideia de como aquilo entrou e, claro, a gritaria começa. O companheiro de equipe vem pessoalmente perguntar por que ele não bloqueou. Depois vai embora para se reajuntar aos amigos, deixando-o sozinho novamente. Uma discussão acalorada sobre um personagem chamado Jogador está rolando. Ele apenas assiste do lado de fora. O contador de comentários atinge 67. Corta para o banheiro masculino. Um cigarro flutuando no vaso sanitário. Ele está lá dentro furioso, rolando o celular. Ele sabe que isso é bastante vergonhoso, lendo uma webtoon no vaso sanitário. A memória
daquele chute perdido o atinge novamente. Ele começa a dar um chilique silencioso, então do nada uma voz diz que aquilo foi patético. Dois caras da classe falando sobre uma aposta valendo sorvete. Ele de repente percebe que não sobrou papel. A conversa continua. Eles trazem à tona Jin, o protagonista, chamando-o de estúpido por passar dos limites. Kim também é arrastado, acusado de sempre proteger aquele garoto. O outro cara diz que há uma razão para isso, mesma escola primária. Kim confirma, mas diz que eles não eram tão próximos e adiciona: o cara é só um coitado. Ele absorve cada palavra sentado ali em silêncio. O sinal finalmente toca e o intervalo termina. Um pouco mais tarde, Kim parece pensativo. O garoto do corte B aponta: alguém está lá dentro há tempo demais, deve estar muito mal. Jin suspira aliviado por não ter sido pego. Então Kim aparece na porta e o chama de patético. Cada músculo do corpo de Jin trava. O silêncio se segue. Ele fica ali fervendo, mais frustrado do que nunca. Pensando sobre Kim, ele diz a si mesmo que odeia protagonistas que perdem para o inimigo. Perder na vida real já é ruim o suficiente. Jin diz que cansou de uma vida como essa. O comentário atinge a curtida número 99. Ele ainda está fervendo, então o número dispara e não para de subir. Ultrapassa qualquer limite razoável. Enquanto isso, ele diz em voz alta que quer ser o protagonista de alguma história. Um feixe de luz cruza o céu enquanto uma entidade diz: vá em frente. Um raio atinge diretamente a escola. O trovão faz tremer cada estudante no prédio. Uma comoção massiva se inicia. Jin está atônito. Ele foi teletransportado para dentro da Webtoon. Ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que está acontecendo. Em uma tela, o rosto daquela garota olhando de volta para ele. Era Nagi perguntando quem ele é. As informações de Jin aparecem. Classe estudante rank mais baixo. Para entender o que está acontecendo, voltamos um pouco no tempo para o momento em que o loiro está sendo destruído. Ele cai de joelhos atônito. Ele acabou de perder. O competidor Jin tinha sido incapacitado e não podia mais lutar. Resultado previsível, mas Jin tinha feito algo que ninguém esperava. Ele atravessou o domínio absoluto de Nagi. O cara grande ao lado da garota loira não se importa. Ele perdeu também. A garota loira está furiosa. De todos os torneios, esta foi a primeira vez que alguém quebrou o domínio absoluto de Nagi. Isso tornou o momento histórico. O cara grande finalmente entende. Ela reforça o ponto. Isso foi extraordinário. O domínio absoluto. Esse é o golpe de assinatura de Nagi. Então, um raio cai na arena quase acertando Nagi. O clarão levanta uma cortina de fumaça, derrubando a comida das mãos da loira. Enquanto ela lamenta seu lanche, o cara grande diz para ela prestar atenção. Porque se aquela foi a primeira vez que alguém atravessou o domínio absoluto, por que aquilo acabou de acontecer? Alguém tinha acabado de quebrar a habilidade mais poderosa de Nagi. A voz do anunciador ecoa. Uma figura não identificada está de pé na frente de Nagi. Não apenas na frente, dentro do domínio absoluto dela. Jin, acabado no chão, diz que isso é impossível. Ele era o rank 2 e não conseguiu fazer aquilo. Esse cara acabou de fazer isso em segundos. Então lá estava ele acumulando aura, mas por dentro completamente aterrorizado, tentando processar que diabos estava acontecendo. Um momento ele estava no banheiro. Agora isso. Ele começa a juntar as peças. Ele se lembra daquela garota, aquela que ele sempre via no celular. Ela não perde tempo exigindo que ele se identifique imediatamente. A garota que ele se lembrava era uma personagem da Webtoon Player. Um sorriso lento se espalha pelo rosto dele. Ele tem uma ideia. Ele faz pose e constrói o suspense. Então, relaxado, ele caminha em direção a ela. Ela diz pra ele não se aproximar mais. Intrigado, ele joga o desafio de volta pra ela. Jin sabia tudo sobre ela, o treinamento básico dela levado ao limite absoluto. Jin estava aterrorizado. Se ele desse mais um passo, Nagi deixa cristalino nem 1 milímetro mais perto. Ela ativa seu domínio absoluto. A arena inteira explode em espetáculo. O espaço inteiro congela em um instante. Jin está atônito. Ela ainda tem todo esse poder sobrando. Aquilo era sem dúvidas o domínio absoluto, ativado novamente. Ninguém conseguia ficar de pé naquilo, especialmente diante daquele tipo de intenção assassina. Mas por alguma razão, o garoto estava bem, apenas perguntando sobre a brisa suave que parecia vir do nada. Nagi toma essas palavras como uma declaração de guerra. Ela aceita o desafio dele. Uma palavra, venha. Jin está furioso. Ela nem sequer desembainhou a espada. Nosso garoto entra em pânico ao ver uma arma e se desculpa imediatamente. Jin começa a raciocinar. Se isso é um sonho, não há razão para correr. Fugir em seu próprio sonho seria a coisa mais patética imaginável. Com uma voz firme, ele diz não. Ele pergunta se realmente parece tão fraco. Com tudo o que tem, ele decide que vai vencer. Ele finca os pés. A distância entre eles diminui rápido. Do lado, Jin observa, genuinamente impressionado por aquele ataque inútil. Nosso garoto está focado e não vai recuar por nada. A espada da garota nem se mexeu.
erro, sem intenção assassina. Ele conclui que ela não tem intenção de acabar com ele. O objetivo dela era apenas assustá-lo. Mas isso não está totalmente certo. O ataque já tinha sido lançado há muito tempo. Ele tinha sido cortado em pedaços completamente. A onda de choque foi devastadora. Ninguém assistindo entendeu o que tinha acabado de acontecer. Nagi se vira para o anunciador e exige os resultados. O anunciador confirma que ele está claramente incapaz de continuar. A vitória vai para Nagi, mas aquele não era o fim. A entidade diz: isso não mudou nada. Isso não foi o que o garoto tinha prometido, então não deveria terminar assim. Ela decide intervir. Corta para Jin em um vazio. Ele afunda lentamente, perguntando se está morto e conclui: sim, é isso. Este é o fim. Então ele vê uma luz queimando em algum lugar distante. Um efeito de falha rasga o espaço. E de repente, Jin vê uma figura de pé bem na sua frente. Desorientado, ele ouve uma voz dizendo para ele acordar. Jin volta a si e encontra uma garota na sua frente. A garota não identificada o chama de idiota. A cena está completamente caótica naquele momento. Ele pergunta o mínimo: onde ele está? Então algo se aperta ao redor do pescoço dele. Por alguma razão, a garota está furiosa com ele por ousar fazer uma pergunta. Ela quer saber se ele está procurando briga. Ele ainda está completamente perdido. Ela não tem misericórdia. Ela diz para ele desaparecer. Uma voz ao fundo diz para ela parar. A habilidade se desfaz. Ele se engasga e recupera o fôlego. Uma figura misteriosa se desculpa. Diz que a garota acabou de passar a existir. Ele se apresenta, mas o nome dele não é audível. Então a entidade se corrige e anuncia Arthur: Deus deste mundo. A garota contida se queixa de que ele começou, mas Arthur diz para ela ficar quieta. Arthur volta sua atenção para o nosso prota, que está no chão perguntando se ele é realmente um deus. Jin não perde um segundo e começa a se desculpar por cada pecado que já cometeu, passado, presente e futuro. A entidade começa a explicar a situação. Ele diz para Jin prestar bastante atenção, então estende a mão. Ele escolheu Jin para se tornar o jogador. Jin pisca. Tornar-se o jogador era literalmente o título de uma webtoon. A entidade fica intrigada com isso, então decide fazer algo. Arthur estala os dedos e diz que vai mostrar a ele. Uma luz aparece e fomos apresentados à Arena Celestial Terrarium, um lugar cheio de tesouros e sonhos. Aqueles que escalam até o topo são chamados de jogadores. Jin pergunta se é isso mesmo. A entidade confirma, então aponta para a garota e para si mesmo. Todos eles são jogadores. Jin questiona isso. Por que ele? Porque ele foi escolhido. Ele está sobrecarregado. E Arthur é pego de surpresa pela reação. Jin começa a gritar perguntando por que tem que competir contra monstros como eles. Ele descarrega na entidade dizendo que ela nunca pediu sua permissão. Arthur rebate permissão. Jin pediu por isso, não pediu? Então ele lê o comentário de volta em voz alta. Jin fica atônito quando percebe que essa é a única razão de estar aqui. Arthur o zomba. Ele deveria ter pensado em um comentário melhor. Tarde demais agora, então a entidade diz que está brincando. Ela não está forçando Jin a fazer nada. Jin tem a opção de desistir. Ela apenas se pergunta em voz alta por que Jin parecia tão ansioso para voltar à realidade. Isso bate diferente porque a realidade de Jin não era exatamente ótima. Jin pensa sobre isso novamente. Arthur, ficando sem paciência, quer uma resposta. Naquele momento, a mente de Jin fica completamente calma. Ele tomou sua decisão, mas Jin pergunta: o que ele ganha se derrotar o Rank 1? A entidade sorri. Qualquer coisa que ele quiser. Jin diz: nesse caso, obviamente eu tô dentro. Eu pelo menos vou tentar. Arthur se prepara para mandá-lo de volta para a torre, mas deixa uma coisa clara: esta é a última vez que ele intervém. Na próxima morte acabou. Jin diz para ele esperar um segundo. Ele pergunta se deve ir de mãos vazias. Ele chama Arthur de um deus irresponsável. Até no Pokémon te dão um kit inicial, mas agora Jin não tinha nada. Então a voz da garota interrompe. Ela já ouviu o suficiente e cansou de ficar ali aguentando tudo aquilo. Ela pergunta se ele acha que Deus é amigo dele. Jin tensiona o mesmo sentimento daqueles olhares dos colegas de classe. Ele faz menção de se desculpar. Arthur apenas observa os dois. Ele acha isso incrivelmente engraçado e começa a rir e não para. Ele diz que os dois são hilários, então para abruptamente e diz que sua mente está decidida. Lembrara-se de que Jin disse que precisava de algo. Aquela ajuda inicial seria ela. A garota olha de volta completamente perdida. Jin entende menos ainda. Ambos gritam ao mesmo tempo perguntando por quê. A garota está furiosa com a decisão e nosso prota não tem interesse nenhum em sair com alguém como ela. Mas Arthur diz que está decidido e não há nada a ser feito. A garota ainda tenta argumentar. Arthur apenas deseja a eles uma boa viagem. Ele explica que o nome dela é Excalibur, uma espada lendária que ele mesmo fez. Excalibur não queria absolutamente nada disso. Arthur apenas diz para ela mandar lembranças e os dois partem. A cena muda para outro local. A poeira densa da queda do raio torna difícil ver qualquer coisa. Jin começa a praguejar contra aquele trovão de Excalibur está bem ao lado dele tossindo. Ele pergunta se ela está ali, ela responde: o que
é: que diabos foi aquilo? Jin nota que ela diminuiu de tamanho. Ele pergunta que tipo de aparência é aquela. Profundamente ofendida, ela avança contra ele enquanto uma figura misteriosa está bem atrás deles. A cena corta para Arthur dizendo que se esqueceu de mencionar algo a eles. Os dois começam a escanear os arredores. A entidade diz que não seria legal simplesmente jogá-los em um lugar aleatório, e com isso o tutorial começa. Jin encara atônito. Excalibur não está vendo a mão prestes a atingi-la. Ele tenta alertá-la. O golpe do druida a manda voando. Ele dá sequência imediatamente com um combo. Excalibur toma a sequência pirotécnica completa. Ela está em sérios problemas. O druida a chama de Ratazana, e Jin não pode fazer nada além de assistir, mas Excalibur consegue se recuperar. Ele pergunta se ela está bem. Ela diz que não viu o grande vindo. Jin não perde tempo, pergunta por que está atacando eles. O druida começa a falar. O grupo deles tinha acabado no meio do território dos Red Hood. Red Hood, o jogador lobo vermelho da classe monge, diz que o preço por atacar o solo deles é alto. Os dois ficam ali atônitos e o monge dá imediatamente a ordem para capturar a garota primeiro. Os ladrões se movem sem hesitar. Jin tenta dizer algo, mas ela manda ele calar a boca. Ela diz que não há outro jeito e manda ele segurar firme. Ele ainda não entende o que está acontecendo, então ela se transforma. Jin fica completamente impressionado com o que está vendo. Ela tinha se transformado em uma espada. O grupo de ladrões paralisa. Aquilo era uma arma ego. O monge começa a pensar. A entidade assiste a tudo isso se desenrolar. O monge cai na gargalhada perguntando que diabos de espada é aquela. Ginger diz que eles estão liquidados. Excalibur é chamada de espada ego porque tem uma alma dentro dela. Uma espada que cresce junto com seu portador com um potencial ilimitado, mas isso também significa que ela está completamente sem poder agora. O próprio classe estudante diz que ela está liquidada. Excalibur está em choque. Então ela começa a surtar, dizendo que chegou ao fundo do poço e quer ir para casa. O inimigo está quase sem paciência. Eles o chamam de ridículo, dizem que a espécie dele é lixo. O monge então declara que eles pagarão caro por destruir o esconderijo deles. Seus homens completam, prometendo arrancar seus olhos e braços. Jin congela quando ouve isso. Tudo em que ele consegue pensar é em dar no pé dali. Mas então Excalibur dá um passo à frente dele. Ela não gostou de ser chamada de lixo e muito menos de ser colocada no mesmo saco que aquele lixo. O bando encara em choque, perguntando se ela é uma Hunker. A entidade assiste a tudo isso com entusiasmo genuíno. Ela faz um gesto e diz para eles desaparecerem. Excalibur solta uma habilidade massiva. Um dos capangas grita para o monge. Eles precisam se mexer agora. Excalibur diz: é tarde demais. Este será o túmulo de vocês. Enquanto isso, Arthur está profundamente divertido. Ela estende a mão e o que sai é nada além de um pequeno sopro. Ela fica furiosa com a habilidade com falha. A situação dela não podia ser pior. Sem perder a oportunidade, o monge ordena que eles sejam mortos imediatamente. Jin pensa em ajudar Excalibur antes de correr, mas como exatamente ele deveria fazer isso? Aquele monge não estava para brincadeira, ele estava encarando Jin com aquilo nos olhos. Jin estava tão liquidado quanto ela. Excalibur o chama de covarde e diz para ele lidar com pelo menos 2 deles, mas quando ela olha para trás, ele já foi embora. Corta para outro local, dizendo a si mesmo que não há a menor chance de ele entrar em uma luta como aquela. Então tudo fica quieto e Jin começa a pensar que Excalibur vai ser destruída por causa dele. Ele tenta se justificar, ele só atrapalharia. Ele continua correndo e tropeça. De cara no chão, ainda discutindo consigo mesmo, quase chorando, ele diz que não há nada que possa fazer. Ele tenta se convencer de que um estudante do ensino médio não pode fazer nada em uma situação como aquela. Ele pensa em cada fracasso que o define, que correr era o máximo que ele poderia ter feito, que este é o teto que ele sempre atingiu. Correr! Então uma voz sinistra surge atrás dele perguntando se ele está correndo, chamando isso de uma atitude patética. Jin congela ao som daquela voz, de volta a Excalibur em uma situação muito ruim. O monge está chamando-a de patética e fraca. Ela não aceita e rebate, ele se esconde atrás de seus homens. O monge diz que ela não tem modos e então arma o punho. Não há nada que Excalibur possa fazer a não ser fechar os olhos. Então, sem aviso, nosso herói dá um passo à frente dela. O monge e Excalibur ambos encaram em desacordo. Ele não perdoa, ele desfere o soco com toda a força e depois checa o resultado. Uma cortina de fumaça se instala sobre tudo. O soco tinha atingido diretamente nosso herói. Excalibur diz a ele que ele não precisava ter feito aquilo, mas Jin responde que um idiota como ele deveria pelo menos ser capaz de fazer isso. Excalibur sente algo com aquelas palavras e então fica quieta. Ela solta um pequeno suspiro, diz que nunca duvidou dele, ela dá um passo para o lado e estende a mão, convidando-o a tentar de verdade desta vez. Jin fica comovido naquele momento. Aquelas palavras eram exatamente o empurrão de que ele precisava. Eles seguram as mãos um do outro. Excalibur está mais do que pronta. Isso era algo que valia a pena ver, e mais
mais uma vez ela se transforma. O monge fica atônito com o poder que surge dela. Ele até compara ao nível de Nagi. Então vemos nosso herói acumulando aura, segurando uma lâmina que brilha com luz. Sua confiança está completamente nas alturas. Internamente, Excalibur pensa que só dará metade de sua força, mas de alguma forma ele arrancou 100% dela. As coisas estavam prestes a ficar intensas. Um dos capangas diz ao grande para segurar a linha de frente, mas o monge assume ele mesmo. Ele declara que despreza idiotas que dependem 100% de seus equipamentos. Esse ódio foi o próprio motivo pelo qual ele construiu sua guilda. Ele chama Jin de inútil e o ensina como usar a força real. Então o homem agarra o chão com tudo o que tem. Seus homens o aplaudem. Pedra na mão, o monge diz que a espada não tem nada de especial, mesmo sendo uma ego. Sua estratégia, não se aproxime. Então ele atira a pedra. Ela está indo direto para o rosto do nosso herói. No momento em que a atinge, ele faz um movimento com a espada, olhos completamente focados. Seu oponente encara em desacordo o que acabou de acontecer. A pedra que ele atirou explodiu do nada. O monge e sua equipe não conseguem processar. O golpe da espada não parou na pedra. Ele atravessou direto e atingiu eles também. Equipe decolando de novo. No meio da fumaça, nosso herói fica ali acumulando aura. Aquilo drena tudo dele, mas ele conseguiu. Ele para tomar fôlego. Inimigos completamente derrotados. O mestre da guilda Red Hood acabou de ser eliminado. Alguém está rindo sem parar. Arthur diz que isso é entretenimento puro. Ele está satisfeito. E com isso ele diz que todos os candidatos foram finalmente reunidos. O relógio do mundo que ele criou começou a se mover. A cena muda para uma carroça. Puxando-a estava uma ovelha absolutamente adorável. O nome da ovelha era Moiko, especialidade ser fofa. O nome do velho era Pau. Sua vida pacata e tranquila tinha sido ameaçada mais uma vez depois de tanto tempo. Aconteceu 30 minutos atrás enquanto ele cuidava da sua Mo. Alguém chama e pede uma carona. O velho pergunta se Greyhorn não tem avô e então de repente congela porque na verdade é a nossa dupla dinâmica com Excalibur, respondendo imediatamente que não tem avô. A garota questiona porque ele sequer perguntou aquilo e ele meio que se enrola e diz para eles apenas subirem. Ele estava em choque porque a garota estava carregando um corpo. Ele ouve conversas o caminho todo. O velho lamenta silenciosamente não ter 50 anos a menos para poder colocar algum juízo neles, mas olhando para os dois ele nota algo. Parece que ele não deveria estar vendo nada disso, então ele deixa para lá. Excalibur olha para o nosso protagonista e o chama de idiota. Ele não tinha movido um único músculo desde que desmaiou. Ela se pergunta em voz alta se ele realmente morreu. Ela considera se Arthur viria buscá-la se esse fosse o caso. Irritada com sua própria situação, ela desconta em Jin. Um tempo depois, Excalibur pergunta se ele não se lembra de nada. Jin confirma depois que pegou a mão dela. Tudo fica em branco, mas ele de repente se lembra de que Excalibur liberou algo extraordinário. Sua parceira diz que se ele não se lembra de nada, todo aquele esforço foi em vão. Internamente, Musique ela diz que foi sorte, mas talvez não tenha sido porque você não pode empunhá-la apenas com sorte. Ainda assim, no meio de todo aquele caos, ela se lembra de uma coisa: ele não matou ninguém. Jin tinha usado o poder de Arthur perfeitamente. De repente, Jin diz que se lembra de algo, mas desconversa como nada importante. Então aquela memória vem à tona. Ele agradece a ela por confiar nele. Excalibur é pega completamente de surpresa por aquelas palavras. O garoto fica um pouco quieto, ela finalmente quebra o silêncio voltando a implicar com ele. Ela começa a cutucá-lo e perguntar se ele tem algo contra o nome dela. Ela diz que Jin é muito pior do que Excalibur. Jin diz para ela parar e olhar para cima por um segundo. Ela vira a cabeça para ver o que está lá. E lá estava. Eles tinham chegado a uma cidade massiva. Village Infantry, soldados de guarda na entrada. Jin diz imediatamente que eles estão fritos. Tudo o que ele tinha era um celular e uma caneta. Sua maior preocupação era se deixariam menores entrar sem dinheiro. Mas Excalibur está mais preparada do que qualquer um. Ela já tinha se servido de cada pedaço de tesouro que aqueles bandidos tinham. Ela então diz: a partir de agora você vai depositar sua confiança em mim. Ótimo. Com isso resolvido, ela anuncia que quando entrarem, eles vão comer sopa de mingau de arroz do pacote Gookie. Mas o velho já tinha denunciado eles às autoridades, dizendo que os dois jovens o tinham ameaçado. Excalibur argumenta que só pediu um favor, mas Jin sabe que ela o ameaçou. Ele tenta se distanciar, dizendo que estava inconsciente até agora há pouco. Jin toma imediatamente um chute direto na cara, bem merecido, mas o velho diz que fingir não vai ajudar. Eles estavam juntos e o oficial segura um cartaz de procurado do monge vestindo as mesmas roupas que Excalibur. O velho e a garota começam a discutir de um lado para o outro, mas a situação da nossa dupla tomou um rumo drástico para pior. O guarda está furioso e quer que eles sejam presos imediatamente. Ele chama todas as unidades disponíveis. Mais uma vez, os dois estão completamente fritos. Jin está congelado, nenhuma reação. Uma figura misteriosa observa todo o caos. A figura confirma algo para si mesma.
A multidão na fila assiste a cena inteira se desenrolar. As pessoas começam a gritar para eles andarem com isso. O silêncio repetido de Jin começa a parecer estranho, então do nada ele começa a dar tapas em si mesmo. Seu objetivo é se convencer a não correr desta vez. Cada parte dele quer fugir, mas ele luta contra isso. Ele tenta ir além dos seus próprios padrões mais uma vez. A situação toda começou porque eles foram confundidos com criminosos. O plano dele é explicar tudo. Ele pede para a parceira confiar nele, mas ela se lança para a frente sem aviso. Enquanto avança, Excalibur pergunta aos guardas se eles valorizam os dentes deles. Cada plano que Jin tinha vai por água abaixo em um instante. Ela acerta um golpe limpo em um dos guardas. Ela nota que sua força voltou um pouco, e mesmo com poder reduzido, ela consegue dar conta desses caras. O capitão da guarda diz que eles não têm nada a temer. Eles nem estão na lista de jogadores. Eles vão pra cima de Excalibur, dizendo que ela não sabe nada sobre jogadores. Ela diz que vai ensinar uma coisa a eles. Ela é muito forte. A garota joga sua capa bem na cara de um deles, rouba o cacetete dele e imediatamente acerta outro guarda na cabeça. Ela não tinha terminado, ela pega uma lança e a crava direto na cara de um soldado. Brutal. Ele estava acabado. Excalibur pensa que subir no rank vai ser fácil se todo mundo aqui for assim tão fraco. Vendo o quão feio ficou para eles, o capitão da guarda chama por Ran, mas Excalibur ainda tem muita energia. Ela caminha até um dos soldados e pergunta quem é esse Ran e diz para trazê-lo até ela. Jin morde a língua de nervoso, então alguém diz para Liber tomar cuidado. Um ninja cai do céu direto em Excalibur. Ela não vê chegando. Alguém grita Li! Ela toma o golpe em cheio. Mas espere. No instante final, nossa digníssima Liber consegue se transformar em uma espada. Ela ainda está furiosa com Jin por chamá-la sem permissão. Ele apenas diz que ela não teria conseguido e ele teve que fazer isso. Mas Liber, com seu temperamento característico, fica instantaneamente enfurecida por levarem a melhor na conversa. Jin pergunta a ela, você sabe qual é a qualidade mais importante que um perdedor precisa ter? Liber pergunta, o quê? Ele responde sem hesitar, percepção. A maneira como a presa aprende a se proteger. Ele sempre prestava atenção nas pessoas mais perigosas ao seu redor. E seu instinto de perdedor estava dizendo uma coisa. Aquele cara era extremamente perigoso. Sua parceira parece entender agora, mas ela nota algo. Um sulco rasgando o chão. Alguém murmura que eles erraram. Ran era uma figura bem conhecida. E no momento em que o nome dele se espalhou, todo mundo começa a correr porque aquele era Ran. Classe, defesa, um jogador. O homem tinha acabado de fatiar o chão com um pedaço de pano. Vendo a surpresa dele, Liber diz pra ele não surtar agora. Ela diz que o perigo oculto está dentro das roupas dele, mas Jin estava morto de medo naquele momento. Ele não podia correr, ele sabia disso, mas a espada era incrivelmente pesada em suas mãos, até mesmo ficar de pé segurando aquilo era difícil. Então ele nota algo. Sua parceira diz a ele que só consegue manter essa forma por alguns minutos, então ele precisa se mexer rápido. Jin pergunta se eles realmente têm que lutar bem aqui. Liber acha que ele amarelou completamente, mas Jin diz que não é isso que ele quer dizer. Ela manda ele se explicar. Então Jin explica que o objetivo real deles não é lutar, é escalar a torre e encontrar Nagi. E se eles derrotarem esse cara, Jin não sabe em que estado vai ficar depois de perder a consciência. Liber pergunta o que ele quer fazer então. O loiro dá uma única afirmativa do nada. Liber fica atenta imediatamente e diz ao parceiro para prestar atenção. O loiro lista os crimes deles em voz alta, atacar os portões, interferir na tentativa de aplicação da lei. E enquanto ele fala, ele lança seu ataque. O pano se enrola ao redor do nosso protagonista. Ran declara que nenhum dos dois tem o direito de alegar inocência, e se eles resistirem, serão executados, com o veredito do jogador Red. Resistência significa execução, uma sentença de morte. Jin, enquanto isso, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Seu inimigo não perde um segundo. O ódio por trás daqueles olhos era avassalador. A pressão sobre o nosso garoto era imensa. Ficava claro que esse oponente estava em outro nível completamente. Naquele momento parecia que os dois eram as únicas pessoas no mundo. Jin percebe que esse é exatamente o tipo de pessoa que você encontra na torre, um jogador de verdade. Liber vê o seu nervosismo e pergunta se ele está bem. Ele aperta com mais força a empunhadura da espada e avança sem hesitar. Seu inimigo diz que ele foi avisado para não resistir e agora a punição virá. A garota o chama, mas ele diz que já sabe. Este não era o momento para se preocupar com mais nada. A única escolha era atacar. Jin se posiciona. Liber torce por ele. O poder que ele está liberando chama a atenção do seu inimigo. O corpo de Jin está transbordando de energia. Ele realmente sente que pode vencer, mas no meio do pulo, ele avista um grupo de idosos bem abaixo. Liber pergunta por que ele está hesitando. Jin diz que não quer machucar mais ninguém. Ran apenas assiste os dois caindo lá do alto, mas mesmo assim, não vai deixar essa brecha passar em branco. Os dois ficam cara a cara. Jin toma o golpe em cheio e se choca contra o chão. A violência do impacto faz os espectadores se perguntarem se ele morreu. Ran conclui que eles realmente são perigosos, porque depois de um golpe daquele, eles ainda estão vivos. Ran se prepara novamente. O próximo golpe será letal. Nosso herói
herói está completamente acabado no chão. Aquela hesitação simplesmente jogou tudo no caos. O ataque do inimigo se aproxima. Liber fecha os olhos, então nada acontece e ela os abre. Era aquela ovelhinha adorável. Os dois encaram sem entender absolutamente nada. Ran tinha parado o seu ataque no momento em que a viu. Ele pergunta por que a Mo está defendendo eles. É extremamente incomum para uma besta mística interferir em uma luta. E por causa disso, continuar a batalha se tornou muito improvável. Ran analisa a situação com um desconforto claro. Ele recolhe o seu pano e caminha em direção à nossa dupla. Ele encara os dois por um longo momento. Liber encara de volta sem dizer uma palavra. Esta era uma situação terrível para ele. Então, sem aviso, Ran golpeia a garota, nocauteando-a no ato. Ele se vira para os guardas e manda eles recuarem. Um pouco mais tarde, nossos heróis estão atrás das grades. Já dentro da cidade, alguém não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ran estava lá confirmando a história de que Moko tinha protegido os criminosos. A pessoa ao fundo diz que ele deve estar enganado. Uma Moiko nunca protegeria vilões. Ran tenta se justificar. Eles realmente são vilões. Eles atacaram o portão. Eles seguram a gravata muito suspeita como evidência. A figura importante a estuda por um momento e então cai na gargalhada por algum motivo. O loiro pergunta se ele conhece o cara que bateu na Naji. Sorrindo, ele diz que precisa conhecer essa pessoa. Aquele era Jin, classe espadachim, rank 2, corta para a prisão, ovelha adorável visível através da janela do lado de fora. Nossa dupla dinâmica sentada lá dentro em silêncio. Jin pergunta se a segurança aqui é razoável. Sua parceira não responde, mas ele tenta manter a conversa mesmo assim. Ela estava visivelmente abatida. Afinal de contas, foi tudo culpa do Jin. Nosso garoto estava completamente acabado. Justo. Aquela hesitação tinha custado a liberdade de ambos. Se o ataque dele tivesse ido até o fim, eles teriam vencido com certeza. Jin começa a bater a cabeça contra a parede, dizendo que quer morrer. Então sua parceira o chama. Por algum motivo ela se desculpa. Jin encara sem entender nada. Não havia motivo algum para ela se desculpar com ele. Ele calcula que ela está apenas armando para bater nele, mas Liber explica que foi ela quem começou a luta. Ver ela se desculpando daquele jeito era incomum. Jin estava se preparando para o soco. Então Liber diz que vai compensá-lo por isso. Para isso, ela pede para ele bater nela e obviamente nosso garoto não tem a menor ideia do raciocínio por trás disso. Ele conclui que na cabeça dela não há nada além de violência e músculos. Então ele tem uma ideia. Ele a chama de Liber e pergunta se pode usar esse nome porque Excalibur é longo demais. Do lado de fora da prisão, os guardas estavam relaxados e distraídos quando de repente alguém questiona se eles acham que o trabalho deles é bom o suficiente. Aqueles dois que tinham acabado de chegar eram o Sr. Ran e o Sr. Dean. O guarda se desculpa imediatamente, Ran bronca os dois sem perder o ritmo, mas Dean quer saber mais sobre os prisioneiros atuais. Bem quando o guarda estava prestes a dar mais detalhes, uma explosão massiva acontece em um dos andares. Todos correm para ver o que aconteceu. Dean admira a saída estilosa que a nossa dupla acabou de fazer, mas criar esse tipo de caos é pedir por problemas. Dean não estava em boas condições, então Liber o estava carregando, mas Ran não ia deixá-lo se safarem tão facilmente. Liber sente uma pressão enorme desabando sobre ela. Ela tenta localizar de onde está vindo. Dean sente seu corpo ficando mais pesado também. Ele lamenta não conseguir se mexer e bem na frente dele, Ren, controlando o pano enrolado ao redor do nosso prota. Ele manda a nossa dupla desistir. Ele tem controle total sobre as roupas deles. Dean tenta explicar que eles não são criminosos e só estão ali para escalar a torre. Ren escuta em silêncio por um momento e então diz que muitos tentaram escalar a torre e todos eles falharam, o que deveria ser mais um motivo para eles irem embora. A torre está cheia de jogadores como ele e os dois nem sequer conseguiram derrotá-lo. Alguém ao fundo diz que eles não vão escalar torre nenhuma. O loiro dá um passo à frente e diz: "Isso termina aqui." Dean pergunta se aquele é realmente o Dean. Ele o reconhece instantaneamente, aquele cara daquele dia. Dean diz que está feliz em vê-lo novamente e se apresenta devidamente ao nosso protagonista. Ele era o rei da vila de Entry. Dean congela no lugar. Ele vai direto ao ponto perguntando o que vai acontecer com eles. Então de repente sua visão fica embaçada. Dean fica surpreso que ele simplesmente caiu ali mesmo. Ele se pergunta o que fazer com eles. O garoto é arrastado para longe. Um tempo depois, nosso herói está em uma situação muito inesperada. Uma família assumiu o controle de sua aparência. As crianças estão dizendo a ele que até suas roupas estão uma bagunça, perguntando de onde ele veio parecendo daquele jeito. Liber está bem atrás deles, elogiando a comida que ofereceram. Sem perder o ritmo, Dean pergunta onde eles estão. Ele diz que eles precisam fugir desses monstros imediatamente. O monstro estava bem atrás dele e ouviu cada palavra. Ran pede imediatamente para ser seguido, porque Dean está esperando por eles. Eles seguem em direção ao local. Há pouco tempo atrás, Ran estava espancando eles. Agora ele está agindo como guia. E para piorar, Liber nem está com ele. Ran anuncia que eles chegaram e nosso garoto se prepara. Ele pede para ele entrar. Dean fica pálido quando abre a porta. Eles estão no fundo sentados e esperando. Dean o saúda. Diz que ficou impressionado com o seu poder, mas menciona um buraco na parede. E Dean se desculpa imediatamente. O loiro, na verdade, estava elogiando ele.
Aquela parede era extremamente resistente, mas ele também aponta a maior fraqueza do Jin, desmaiar depois de usar uma habilidade. Afinal, que tipo de habilidade inútil é essa exatamente? Jin perde o sinal imediatamente. Suando, ele se pergunta como responder. O homem é claramente o rei deste lugar. Isso pelo menos não deve ser mentira. Jin conclui que a honestidade é sua melhor opção aqui, mas mencionar a entidade Arthur pode fazer o rei não acreditar nele. O loiro o surpreende dizendo que ele não precisa explicar nada. Para um jogador, manter habilidades em segredo é completamente normal. Quando perguntado por que trouxe isso à tona afinal, ele apenas diz que estava curioso. Jin vai direto ao ponto perguntando por que foi convocado. O loiro devolve imediatamente os pertences dele. Jin pergunta se é só isso mesmo e confirma que os dois são inocentes. O motorista do Moko confirmou que eles não eram membros do Red Hood. Não fazia sentido, mas o velho estava grato por algum motivo. Depois de dizer isso, o idoso foi embora. Jin começa a rir de um jeito estranho e conclui que sua hesitação na verdade acabou salvando pessoas. O loiro o encara sem entender nada. Ele pensa sobre o garoto por um momento, mas sem terminar esse pensamento, ele chama a atenção de Jin. Ele pergunta o motivo pelo qual Jin quer escalar a torre e insiste que ele responda agora mesmo. Seu motivo para querer escalar. Nosso garoto não hesita. Seu objetivo é o Rank 1. Cheio de confiança, ele declara que quer derrotar Nagi, a atual Rank 1. Atrás da porta, aquele cara estava ouvindo cada palavra. Rosto ilegível, silencioso. A cena corta para dentro da sala. A tensão entre eles tinha se estabelecido de forma desconfortável. O loiro a quebra, chamando Jin. Ele pede para ele olhar pela janela. Jin olha e lá está ela, a grande torre. O loiro fala sobre os edifícios além da parede. A maioria deles pertence à guilda Avalon. Aquela era a guilda da Nagi, e por causa disso, não era para qualquer um. Jin encara a cena verdadeiramente atônito. O que ele tinha acabado de declarar carregava um peso completamente diferente agora, dizendo que queria derrotar Nagi. Não apenas ela, mas tudo ao redor dela. Nosso garoto começa a duvidar de si mesmo, perguntando se ele realmente está à altura desse desafio. Um garoto que tinha falhado em algo tão comum quanto a escola. Então alguém toca o seu ombro. O loiro novamente quebrando o silêncio, dizendo que vai ajudar Jin a escalar a torre. Ele fala seriamente porque realmente gosta do nosso garoto, e os objetivos deles estão alinhados no final das contas. Enquanto o loiro já está falando sobre começar os preparativos, Jin fica desconfortável por estar sendo abraçado por outro cara. Jin chama a atenção de Jin, diz que se esqueceu de mencionar algo, e então pergunta se Jin já se registrou para se tornar um jogador. Jin finalmente sai daquela sala. Ele respira fundo e diz que encontrou um jeito de escalar a torre. Alguém questiona o que acabou de ser dito. Era Ran perguntando se Jin realmente acha que pode escalar a torre. Nosso garoto percebe agora que Ran esteve ouvindo a conversa inteira. Ran adiciona que já tinha dito antes. Jin não tem o que é preciso para escalar aquela torre. Em vez de escutar, o garoto apenas fez papel de bobo. Ran então pergunta se Jin realmente acha que pode derrotar Nagi, seu lixo. Não passe dos limites. Então ele diz que vai ajudar a colocar Jin de volta no seu lugar. Liber de repente aparece na frente dos dois. Ela tinha acabado de acertar um chute sério direto no Ran. Liber está furiosa com ele. Ela pergunta quem ele pensa que é para mandar neles. Ela diz que vai fazê-lo se arrepender, dizendo que eles vão ficar mais fortes do que ele. Jin dá total apoio a ela, dizendo que eles vão escalar a torre sem dúvidas e derrotar Nagi no topo. Nosso garoto está nervoso, mas suas palavras carregam convicção absoluta. Nesse ponto, Ran desiste de discutir e vai embora, dizendo que vai apenas assistir para ver quanto tempo a tolice deles vai durar. Ele finalmente faz sua saída dramática enquanto a nossa dupla dinâmica o assiste ir. Então, do nada, nosso herói desmaia novamente. Sua parceira não segura a onda e diz para ele ter alguma decência. Afinal, eles com certeza vão ficar mais fortes e derrotar aquele cara. Tudo bem, vamos lá. Eles vão fazer isso. A cena corta para outro local. Os dois estavam se perguntando se este era o lugar certo. O lugar que Jin tinha mencionado antes, o primeiro portão. Uma mulher estranha o saúda bem na entrada, anunciando que é hora de selecionar os candidatos. Pouco antes disso, nossa dupla dinâmica esteve completamente perdida. Eles discutem sobre estarem perdidos até que Jin, lembrando do que o Jin disse sobre seguir as pessoas que vão para o local. Mas para sua frustração, Liber aponta que ele não tem ideia de quem seguir. Então ele ouve uma conversa estranha. Alguém perguntando ao seu mestre se eles deveriam matá-los, mas a figura com capuz diz que ainda não é a hora. Com uma voz sinistra, o outro responde: apenas chame se precisar, porque sangue é algo que ele ama. Naquele momento, Liber nota algo. Ela diz que eles não estão lá. Jin não entende as palavras dela. Eles assistem a um grupo de bagunceiros conversando por perto. Dun e Ro dizem um ao outro que estão prontos. Enquanto isso, a figura de capuz diz a John Drock para ter paciência. Os personagens naquela rua eram mais do que estranhos. Seguir qualquer um deles parecia genuinamente perigoso. Então alguém coloca a mão no ombro do nosso herói. Uma criatura muito incomum diz para ele sair do caminho.
Jin apenas se desculpa e dá um passo para o lado. O homem tinha sido rude demais, e Excalibur pede permissão para acabar com ele. Pouco tempo depois, eles já estavam lá, o local exato. Os dois estão aliviados. O lugar não é tão estranho quanto o esperado, mas todos aqueles personagens ao redor deles, todos eles eram candidatos a jogador. Todos assistem a alguém subir ao palco. Aquela era Momo, a instrutora de jogadores. Ela anuncia que a seleção de candidatos é na seção C e eles estão começando agora. Um flashback corta para Jin dizendo: a única coisa necessária é provar que você é especial. De alguma forma mostre que você é diferente dos demais, sem segredo, apenas isso e divirta-se. Então a cena corta de volta para a instrutora reprovando mais um candidato infeliz. Aquela fileira inteira tinha sido eliminada. Ela estava claramente decepcionada com a seleção deste ano. De repente, Momo, mestra dos Golems jogadores, anuncia que vai definir os critérios aqui e agora. Para ser selecionado como candidato, você deve ser julgado por ela. Os figurantes reclamam que é injusto uma garota escolher quem ela quiser. A instrutora de cabelo verde diz para qualquer um com problemas vir para cima dela e aqueles que falharam devem se retirar imediatamente. A atmosfera tinha ficado tensa. Ela lamenta ter que fazer demonstrações de poder todas as vezes. Então, de repente, ela ouve alguém gritando com ela. Era Liber chamando ela de todos os nomes possíveis, dizendo que a seleção é extremamente injusta. Seu parceiro tenta acalmá-la, mas ela diz para ele ficar quieto. Liber chama a instrutora de um monte de estrume e diz que não tem interesse em se tornar uma jogadora desse jeito, então ela chama a atenção de Jin. Ele se apressa imediatamente. Num piscar de olhos, a instrutora está bem na frente deles, dizendo que se eles estão realmente tão confiantes, se conseguirem tocar um único fio do cabelo dela, ela vai aprová-lo sem questionar. Liber, completamente animada, diz para ela não voltar atrás depois. Os dois estavam extremamente empolgados naquele momento. Liber tinha surtado completamente e estava genuinamente desafiando a instrutora. As pessoas assistindo não podiam acreditar no que estavam vendo. Até o corvo estranho estava de olho em tudo aquilo com um desconforto claro, mas isso foi o suficiente para chacoalhar os candidatos que estavam congelados sob as restrições da examinadora. As duas ainda estavam se provocando, cada uma dizendo que vai destruir a outra. Nosso garoto, muito pacifista, tenta acalmar as coisas. Infelizmente, a luta já tinha começado. Fumaça por toda parte, uma briga massiva explode. O golem tinha sido destruído. Então, uma figura misteriosa aparece, dizendo que o nível dos figurantes aqui é decepcionante. O de cabelo branco diz à examinadora que vai mostrar a ela como é um jogador de verdade. Enquanto isso, seu títere espantalho estava apenas esperando por permissão. Nenhuma das garotas tinha sequer começado. Ambas olham para ver o que está acontecendo. Naquele momento, o garoto de cabelo branco ordena que Jen Drain os ataque. A instrutora responde chamando o desqualificado de infantil, egotista e títeres. Mas então ela nota algo. Jin tinha dado um passo à frente das garotas e já estava correndo. Ele estava preocupado com a segurança dos outros. Libor obedece, mas faz um sinal ofensivo para a instrutora no caminho, deixando claro que isso não acabou. Ela se tranca. O loiro aparece do nada dizendo que quer jogar também. Ele pede ao garoto para desejar sorte a ele. A criatura vem para cima dele sem hesitar. Ele começa a pensar sobre a diferença entre esta situação e a última. O da foice o chama de insolente e ordena que Yandrin acabe com ele. O loiro conclui que a diferença é que as pessoas ao redor dele agora não são pessoas que ele precisa proteger. O loiro com o chiclete era Pastiz, um jogador em teste. Jin fica confuso com o que acabou de presenciar. A instrutora assiste em silêncio. O da foice está furioso. John Drain foi derrotado. Sério, alguém diz pra ele parar de ser um idiota. Aquele também era um jogador em teste? Kina Lê. Ela diz que seria uma boa ideia ele parar de causar problemas e que ele deveria aceitar o conselho dela. Todos ali tinham se voltado contra ele, mas o garoto ainda estava queimando de raiva, dizendo que todos se arrependeriam profundamente disso. Os guardas arrastam aquele idiota para fora da cena. Enquanto é levado, ele grita para todos ouvirem. Ele vai se tornar um ceifador e amaldiçoar cada um deles. Jin fica aliviado que a atenção da instrutora mudou por causa do caos. Então alguém levanta a mão. O corvo pergunta o que acontece com eles agora. Jin fica surpreso. Ele não percebeu ele se aproximando. Todos ali queriam saber o que aconteceria com o teste e quais seriam os novos critérios. Nosso garoto estava muito preocupado com a pressão que agora caía sobre os ombros da instrutora. Ela então diz em alto som que todos estão reclamando demais do teste. Seu golem retorna à sua forma original e ela começa a acumular aura. Jin fica atônito. O golem foi restaurado. Os participantes estavam furiosos esperando por uma resposta. Ela parece genuinamente intrigada com a nova situação. Então ela fica completamente em silêncio. A atmosfera ficou estranhamente quieta. Algo estava prestes a acontecer. Ninguém tinha dúvidas, todos esperavam pelo momento. O silêncio dramático se arrastou. O rosto da instrutora se curvou em um sorriso maligno. Então, sem explicação, ela simplesmente diz: todos passaram, ninguém ali faz ideia do que acabou de acontecer. Ela então explica: independentemente da situação, resistência era o que se precisava. Regras não significavam muito, então ela decidiu que resistência era o critério. Todo mundo está basicamente bem com isso, já que passaram. Mas a garota de cabelo vermelho ainda acha algo estranho.
O número de pessoas que passaram é alto demais. A instrutora confirma que ela está certa. O número excedeu sua estimativa original. Isso é porque alguém liderou a resistência. Por causa disso, ela vai precisar adicionar mais um critério ou se explicar para seus superiores. A instrutora então chama Jean e Liber pelo nome. Ela chama a atenção deles e diz uma coisa. Ela exige que os dois mostrem a ela uma habilidade que a surpreenda. Se eles conseguirem isso, ela vai aprovar todos aqui. A responsabilidade sobre os ombros do nosso grupo acabou de se tornar enorme. Jean está calmo sobre isso, mas Liber está completamente animada. Ele pergunta à sua parceira se ela está pronta, e obviamente ela diz que sim. Um raio massivo atinge o chão. Todos ali congelam sem entender o que foi aquilo. O loiro do chiclete diz que quase se molhou ali mesmo. Todos então percebem que aquilo era uma arma ego, mas a espada está naquela forma enfraquecida. O do chiclete não consegue segurar e começa a morrer de rir. A instrutora atônita diz que vai dar a ele 5 segundos. Os dois começam a culpar um ao outro pela vergonha, mas é melhor eles descobrirem logo porque a instrutora já tinha começado a contar. Jean tenta pensar o mais rápido que consegue, mas tudo em que consegue pensar é em confiar completamente na Liber. Então de repente ele se lembra de algo. Liber já está sem paciência. Nosso herói assume a responsabilidade para si. Diz que vai resolver, mas a contagem já chegou a 1. Jane explica que sua cabeça estava cheia, mas o que o tinha trazido de volta foi a instrutora perguntando em confusão o que é aquilo. O garoto segura um celular. Ninguém entende nada. Até o corvo fica ali com uma cara completamente limpa. Liber parece que mordeu um limão. Jane tenta explicar que é um item único, mas sua parceira está furiosa com seu movimento inconsequente. Ela não consegue acreditar que ele acabou de fazer aquilo. Então, sem aviso, a instrutora diz que eles passaram. Os dois estão atônitos. Jean diz que ela nem ouviu a explicação dele. Ela pergunta por que precisaria ouvir. A instrutora sabia que era um celular. Ele pergunta como. Ela explica que tinha ouvido rumores, mas não tinha acreditado no início. Mas Jean só quer saber como ela sabe o que é um celular. Ela o ignora e pede a atenção de todos. Ela finalmente anuncia. Todos passaram, todos comemoram, enquanto nosso garoto ainda está ali exigindo uma resposta. A instrutora apenas diz que se ele tem perguntas, deve encontrar as respostas ele mesmo. Então ela dá tchau e diz que o verá no exame final. O teste para se tornar um candidato a jogador.